Olá, olá para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando mais um Além do Cash aí para você. Mais um, hein? Mais um aqui ao meu lado, Camilo Manfredi, como Tudo sempre. bem, Tripodi? Tudo certinho, meu cara. E você, como é que você Graças tá? a Deus, tô ótimo. Tudo ótimo? Tudo ótimo. Mais um episódio. Você vê? Maravilha, estamos voando, cara. Esse é o 20º. 20º. Essa introdução eu Da adoro. mesma velocidade que o ano passou, foi a quantidade de episódios Pois que a gente é, cara, conseguiu o gravar, ano né? voa. O ano voa. Isso eu concordo com você. E parece que aqui também voa, né? Voa. Parece que a gente tá um atrás do outro. Parece que corta, a gente acaba a gravação e já começa Já começa a gravar de novo. É, exato. Passa muito rápido. Quer verdade. dizer que é algo bom. Os convidados são bons, o retorno é bacana. Fazer o podcast está sendo muito gratificante. Muito bom. Isso eu posso te dizer. São histórias muito importantes. Né? São. Pois é, hoje não é diferente. Antes, pedir pra galera, sempre aquele isso é recadinho inicial, você que tá chegando agora, sinta-se à vontade para clicar aí no botão do gostei, de compartilhar também, de deixar o seu comentário, de lá no Spotify classificar a gente com 5 estrelas, que é muito importante, Isso aí. né? Até pro canal, Claro. pra gente também receber os nossos convidados aqui com mais gás, né? Importante. verdade. E, dito isso, vamos então para o convidado de hoje. Camilo, como sempre, faça Vamos lá. aquela introdução maravilhosa. Super prazer. Vamos Super lá. prazer. Vamos lá. Ele concluiu no dia 2 de agosto, recente, tá? No dia 2 de agosto Opa. desse ano, um ciclo de 38 anos de vida corporativa. Pô, que legal, hein? Legal, né? Pô, Um sensacional. exemplo. Iniciou sua carreira em pequenas empresas até entrar em 1996 na grande Unilever, onde por 4 anos atuou na área de logística. Tá? Em seguida foram 6 anos na editora Abril, tá? E na sequência, para fechar, acho que com chave de ouro, né? Foram 22 anos de Kimberly-Clark Brasil. Pô, que legal. Tá? E atualmente eu arrisco dizer que está no melhor momento da sua carreira e a gente vai entender dele tudo que está nesse momento e todos os desafios, Depois de tudo isso, planejamento, depois de todos esses 38 anos de trabalho, Legal. o que vem pela frente. É lógico. Tem muita coisa pela frente. Pois é, tem muita coisa pela frente e a gente vai descobrir agora. Então, senhoras e senhores, recebam aqui hoje no Além do Cast José Henrique Campos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Tripodi, Camilo. Bastante feliz aqui de estar podendo compartilhar um pouquinho com vocês e com todo mundo um pouco da minha história, né? Que eu acho que pode ajudar aí um pouquinho Com algumas certeza vai. pessoas, né? E eu acho que para mim assim um presente poder estar exatamente nesse momento que eu estou fazendo essa mudança de ciclo, poder vir contar para vocês e para todo mundo como eu tô e o que aconteceu até agora. Né? Boa, é bem bacana. A gente fala sempre de ciclos e a gente entende, algumas pessoas também ficam meio encucadas com isso, que é muito complicado o ciclo, algumas pessoas têm muito medo, muito receio. Mas antes da gente falar disso, eu queria que você falasse do início, né, do começo de tudo ali. Como é que foi essa sua... tem que ter, né? Como é que foi essa sua jornada no mercado de trabalho? Como que começou? E se foi um presente que a vida te deu ou algo que você sempre tinha desenhado, destemido? Pô, eu quero fazer isso. Como é que foi esse início aí? Então, eu acho que é bem legal falar um pouco sobre isso, e é até alguma coisa que eu converso bastante com meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos sensacionais, que são um pedaço de mim. Eu acho que até vale a pena falar um pouquinho. Eu sou um cara que gosta muito de música, de cinema. Trabalhei a vida inteira em empresas, mas a minha paixão é música, cinema, e depois de um certo tempo eu descobri a corrida também, né? Ó, que legal. E eu acho que eu passei um pouco disso para eles, né? Só que foi em medidas diferentes. Toca guitarra, tem música assim no sangue, só que seguiu pela vida corporativa também. Tá na McKinsey, vai fazer um MBA o ano que vem. Então, foi por esse lado. O meu segundo, ele fez ESPM e ele tem a música muito mais no sangue dele, tanto que ele está tentando isso como uma carreira até. Ó, que legal. E hoje ele está fazendo uma empresa, ele está com um amigo numa empresa que é uma aceleradora de novos talentos. Então, olha que bacana. gosto bastante interessante. E algo que eu estou até me aproximando bastante agora nesse momento, né? Mas vou retomar um pouco a tua pergunta. Então, eu não sabia bem
para que rumo eu iria no meu começo de vida. Eu acho que como todo jovem, Essa é a né? dúvida sempre. Aquela escolha difícil, né? A gente vai fazer uma escolha com 16 anos, 17 muito novo, anos. É até meio injusto, né? Bem complicado. Eu sabia que eu era um bom aluno, esse é um lado que ajuda, e eu sempre fui bom em exatas, né? Então eu falei, vou fazer engenharia, né? Aí segui para engenharia, consegui passar, fui cursar, fiz o primeiro ano da Poli com 17 anos, né? Tá. Só que também não sabia que engenharia que eu queria. Eu queria engenharia, né? Aí eu fui descobrindo. Aí a Tem vida. muitas especializações. Isso, muitas né, Zé? especializações. E aí que a vida começa a mostrar o caminho, tá? Se você não dá um. Ela vai te jogando, A vida né? te. Tá. Então, primeiro ano, você. De acordo com as tuas notas que você fazia a escolha então tinha desde, sei lá, na época tinha produção, metalúrgica, blá, 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 e civil. Tá. Aí o que aconteceu foi com as notas que eu tinha, eu só podia escolher civil. Tá. Aí, ou eu fazia de novo algumas matérias do primeiro ano, Ou já ia para seguia civil. pela civil. E nessa parte que eu acho que foi interessante, porque era a única que eu me identificava, Você vê. por incrível que pareça, né? E naquele momento eu comecei a falar, nossa, eu vou ter que fazer civil. Mas será que é isso que eu quero mesmo? seguir. Aí eu comecei a olhar e falar, não, de todas é a que me interessa. Ótimo, Perfeito. então vou seguir pela civil, né? Claro. Eu acho que eu fiz uma boa escolha, porque realmente curso de engenharia não é fácil e Não é mesmo. aí, sabe, né, cara? Não é mesmo. E se você está fazendo um negócio que não é ainda o que você imagina, que seja o que você gosta, né? Fica mais difícil, Fica mais né? difícil. né? E aí, então, fui para civil. Aí começa a segunda parte, né? Que eu não sou só engenheiro civil, eu sou arquiteto também. Olha. Aí, como que eu fui parar na arquitetura, né? Quando eu estava no segundo ano, a USP, ela permitia você fazer 2 cursos ao mesmo tempo Olha. naquela época. E Sim. eu acho que era 85, 86, isso ia terminar. Você não poderia mais, era escolher um deles. E aí eu falei, não, então eu vou prestar. E na época era muito comum quem fazia engenharia fazia administração também, Sim. né? Pra eu tentar complementar. Isso, e fazia os conteúdos. ao mesmo tempo, né? Fazia a FEA, fazia a Poli. E aí, na época, eu falei, bom, eu vou, mas não sei bem, não sei se eu quero de administração. Aí, o que aconteceu? No dia antes da entrega da matrícula para a FUVEST, para o vestibular, minha irmã ia prestar também, e ela ia prestar arquitetura. E aí, eu tinha saído à noite, voltado tarde, estava dormindo ainda. Aí ela chegou, vou levar lá, o que eu coloco? Aí ela falou, aí eu meio assim, dormindo. Teve que decidir rápido. E também dormindo. Aí ela falou, você não quer fazer arquitetura comigo? Tá bom, então vamos. Eu faço, Vamos lá, vai. Então tá bom. Putz, foi dessa forma que eu fui parar na arquitetura, né? E a arquitetura era mais difícil que a administração de passar, principalmente porque tinha na época, eu nem sei se tem hoje ainda, mas possivelmente sim, tinha uma prova que chamava linguagem arquitetônica. Era uma prova específica que as pessoas faziam até cursinho. Você tinha que desenhar, você tinha que ter uma boa domínio de desenho para passar nessa prova. Você imagina, eu não fiz nada. Não tinha nada disso. Só que eu sabia desenhar de alguma forma, né? E na época eu tirei eram 2 desenhos. Um eu acho que eu tirei 10, o outro eu acho que eu tirei 0. Né? E eu tirei uma boa nota, passei inclusive na frente da minha irmã. Excelente arquiteta hoje, fantástica. Que legal. Essa é a arquiteta mesmo. Sim, ela seguiu, né? Ela exatamente. E fui fazer também. Então, você imagina, aí já comecei com arquitetura e engenharia ao mesmo tempo. Sendo que engenharia, você sabe... Puxado. Levei, né, as 2 e me formei
engenheiro, e aí começa também a questão de escolhas para a vida profissional. Claro. À época, o próximo passo para quem era engenheiro eram os processos de trainee, né? Então, Sim. tinha em banco, em empresas como a Unilever, Claro, as indústrias, né? P&G, as indústrias. E o que aconteceu? Eu, como ainda estava cursando arquitetura, que eu falei, eu vou concluir. Depois eu gostava de fazer. Claro, claro. Né? Eu falei, eu vou concluir. Eu sou um cara que estou fazendo engenharia civil e arquitetura. Eu acho que meu caminho vai ser na construção civil. Claro. Né? Tudo estava indicando Tudo estava isso, indicando. Né? Então, aí o que aconteceu? Eu comecei em uma pequena empresa de construção que me permitia ter tempo para terminar o meu curso de arquitetura. E os processos de trainee foram passando do lado e eu não peguei nenhum. Eu até prestei alguns, mas nem me estava colocando foco. E eu teria que parar a outra, fiquei sempre naquela indecisão, né? E outra coisa, né? Eu não tinha uma visão do que eu queria, o que eu ia ser, como que eu me enxergava lá na frente. Seria o futuro disso, né? Exatamente. A vida estava me te levando, né? E aí fiquei... Aí o que aconteceu? Quando eu terminei o curso de arquitetura, eu já tinha uns 2 anos de construção civil que eu odiei. Sabe? Eu não achei muito ruim, sabe? Não gostei, não tinha nada a ver. Parte prática daquilo não te agradou. Você ir para a obra e tal. Sim. Eu tinha uma concepção diferente, não era o que eu queria. Aí eu fiz administração, eu fiz uma pós na GV em administração. Perfeito. E aí sim, aí eu falei, putz, é por aí, é aqui que eu acho que eu realmente me encontro, né? Sim. E aí o que aconteceu foi que, só que aí eu já estava com 3 anos de formado de engenheiro, não tinha mais processo de trainee, eu tinha que começar lá embaixo, em todo lugar, né? Então, eu acabei entrando na Unilever por uma vaga de engenheiro civil. Você imagina o que é uma empresa como a Unilever vai contratar um engenheiro civil para... Eu fazia manutenção de centros de distribuição da Unilever. Olha. Que é um negócio que também hoje não existe, né? Isso é tudo terceirizado, não tem, né? Mas, enfim, foi a porta de entrada. E, de novo, vida... Eu tô te falando tudo isso porque eu acho que é interessante, porque eu sou um cara mega... Eu fui trabalhar com planejamento, né? Eu sou um cara extremamente, hoje em dia, e de 20 anos para cá, eu sou aquele cara que põe ação para os próximos meses da vida. Tudo organizado, né, Zé? Organizado e tal. Só que o meu começo não foi nada disso, né? E eu acho que isso não quer dizer que você... E vou te falar também um negócio interessante. Eu já parei para pensar e falei, será que eu mudaria esse começo se eu tivesse agora olhando para trás e fala... eu penso e falo, não, porque foi o que me trouxe até agora, sabe? E como o Camilo até falou, eu acho que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida agora, e eu acho que a minha vida ela tem sido só um crescente, né? Então, eu acho que esse aspecto é bem interessante, até de você olhar para trás, ver um monte de besteira que você fez e falar, putz, eu tinha que fazer porque foi assim que eu aprendi e que eu de alguma forma, me preparei para chegar onde eu cheguei. Né? Desculpa, eu falo... Não, imagina. Tá certo. Não, e faz todo sentido o que você está falando, porque aqui a gente tem muitas histórias, muitas carreiras de diferentes tipos de segmento. E eu concordo muito com você. Eu acho que quando a gente fala de carreira, principalmente, não existe um certo ou errado. Eu acho que muito do que acontece vai te direcionando. Vai te direcionando, exatamente. São escolhas que vão gerar outras escolhas. E se você não tivesse escolhido aquela, mesmo que errado na sua concepção, você não estaria onde você está hoje. Então é muito engraçado isso, porque as pessoas ficam com muito medo de errar. Isso, sendo que não tem isso, né? Assim, você faz uma escolha, você pode não gostar,
mas isso não significa que a vida acabou, você não vai ter outra chance, você não vai conseguir voltar ali ou conseguir algo que para você estava muito distante. Então, às vezes a vida vai te colocando algumas coisas que você não consegue nem explicar. Sim. Pô, você entrou na Unilever, pô, como que você acha que você ia imaginar uma coisa dessa? E foram 4 anos, né? Sim. Como que foi tua trajetória, Zé, então, dentro aí, desses 4 anos? Exatamente. Eu entrei nessa parte que era super técnica, né? Sim. Cuidar de manutenção de centro de distribuição, que nem era o que eu queria, mas Claro. eu sabia que era uma porta de entrada. Mas eu já estava inserido na área de logística, né? Aí eu fui cada vez mais puxando... Entrando nessa área e fui... sendo bem recebido nessa área também, né? Porque eu acho que eu tinha o que era necessário para trazer ideias também bastante diferentes, né? Porque eu tinha um background um pouquinho diferente do pessoal que estava lá, né? Então eu acho que isso ajudou. E aí foram, então, 4 anos, e aí vamos para um segundo passo, né? Sim. Como é que, você estava meio assim, meio perdidão no mundo, achou um belíssimo emprego numa empresa fantástica, onde você teria uma carreira provavelmente longa e boa, É verdade. né? Com boas possibilidades. Claro. 4 anos depois me aparece a Editora Abril, né? Uma empresa nacional. É uma mudança, né? Sim. Porque de uma indústria para uma editora, né? Gigante. Uhum. E aí, o que falou bastante foi... Você vê que é engraçado, né? É lógico que a Editora Abril não é a Editora Abril que existe hoje. Claro, Que infelizmente, não é nem sombra do que foi. No passado, né? Era uma empresa em super expansão. Era uma empresa que tinha tudo. Ela tinha o UOL, tinha DirecTV, tinha TVA, tinha revistas, né? Muitas frentes, né? Muitas frentes e num ramo que era... A gente começou a falar um pouquinho, que era a minha paixão, né? Eu sou um cara que adora. Tinha Abril Music, inclusive, tinha quadrinho, tudo isso eu adoro, né? Uhum. E... Por incrível que pareça, eu falei, olha, eu acho que é uma empresa estruturada e é um produto que tem tudo a ver comigo. Eu adoro isso, né? Claro. Uhum. E isso chegou a você ou você que então, foi chegou porque o que aconteceu? A Abril, naquela época, ela estava buscando no mercado caras em grandes empresas, porque ela estava realmente se estruturando como uma grande empresa. Tanto que quem me levou para lá foi um ex-chefe da própria Unilever, que fez esse caminho primeiro. Claro. Foi mais corajoso, desbravou imediatamente. E aí, chegando lá, foram 6 anos, assim, que foi uma delícia, meu. Eu realmente gostava. Eu trabalhava com revista feminina, né? Você imagina. Só que eu era o cara técnico disso. Eu era o cara que falava que tamanho que a revista tinha que ter para dar lucro, né? E eu fui, inclusive, depois migrando um pouco para a parte financeira também, desse grupo que era um dos grupos lá da Abril. Você tinha o grupo de revistas, o grupo de internet, de uma série de outros aí. As divisões, né? Isso. Uhum. E foi um período que, para mim, foi maravilhoso. Eu adorava. E foi até, não sei se vocês lembram, mas tem um prédio aqui na Marginal, que era o prédio da Abril, era sensacional. Na Marginal Tietê. Isso, não, mas no Pinheiros. Na Pinheiros? Tem na Tietê a gráfica, né? A gráfica, verdade. Na Pinheiros era o prédio de escritórios lá, que era maravilhoso, maravilhoso, realmente. E era um símbolo de uma super empresa, sabe? A gente tinha um orgulho mesmo de estar lá, porque... Só que, o que aconteceu? Primeiro, o que aconteceu? O meu chefe lá, que eu falo que eu tenho alguns gurus nessa vida corporativa. Sua trajetória, né? Todo mundo deve ter, Todo né? mundo tem, com certeza. Tem que ter. Eu falo que eu tenho meu pai. Meu pai realmente é um cara que me passou basicamente tudo que eu tenho que ter em termos de comprometimento, ética. Como ser humano mesmo. Isso, exato. E ele foi um super executivo da Unilever. Ele era financeiro, ele foi
diretor financeiro da Unilever por 36 anos. Olha que Né? bacana. Então, eu peguei o finalzinho da carreira dele. Ah, lá, você chegou a trabalhar junto com ele? um ano, acho. Que bacana. Foi o finzinho. Uhum. Mas eu trabalhei com muita gente que trabalhou com ele depois, né? Então todo mundo sempre trazia referência. Uhum. Esse foi o primeiro, que é o João D'Amato, que depois ele saiu, ele era o diretor dessa unidade, e aí ele foi para Kimberly. Foi meio que montar a operação da Kimberly há 25, 24 anos atrás, porque a Kimberly ela tinha vindo uma primeira vez e depois saído do Brasil e tinha voltado nessa segunda vez. Perfeito. Né? E aí o João veio e a Kimberly eram 3 empresas. 3 unidades, né? Três- A parte é. professional, né? Não, você tinha uma que ela era Klabin, Kimberly. Ah, tá. Você Antes tinha disso. a Kenco, que era a Klabin era papel, a Kenco era fraldas e absorventes. Uhum. E você tinha uma unidade terceira que era de vendas. E 3 empresas diferentes. Verdade. Que aí Distinta. Uhum. o objetivo inicial foi como fazer isso tudo virar uma só, né? E ele conduziu isso de uma maneira fantástica e tanto que trouxe a empresa para o que ela está hoje, né? E aí ele me chamou, me convidou para... E eu, naquela época, pensei muito, porque eu adorava o que eu fazia lá na Abril, só que eu comecei... Aí começa a parte do racional, falando um pouco mais contra a vida, né? Uhum. Então aí você começa a pensar, putz, onde que, sei lá, será que esse business aqui ele é meio arriscado porque ele é muito específico? Sim. E se isso não der certo, eu vou para uma empresa de consumo onde eu posso depois, eu tenho muito mais As possibilidades. oportunidades aumentam, As oportunidades né? são maiores, Verdade. exatamente. Então, eu acabei mesmo assim, com dor no coração, Uhum. saindo de lá, mas não, também de novo, acho que foi a melhor decisão, assim claro. como a decisão de sair da Unilever e essa segunda também, e acabei chegando na Kimberly. E aí é uma história realmente longa aí de 22 anos, né? Só que- Uma vida. E que tem de tudo, né? E eu acho que é maravilhosa porque é uma empresa fantástica e que onde, aliás, esse aspecto que eu ia até falar sobre os gurus aí, o João é um deles e o segundo é o Cláudio Vilardo. Não sei se você conheceu ele. Sim. Camilo, deve Sim. ter conhecido, porque é da Conheci. época. O Cláudio hoje é o presidente da Kimberly, né? Mas é um cara que começou de estagiário lá também. Você vê né? que bacana, né? E são 2 caras que me mostraram muito o que é você participar de uma empresa com paixão, sabe? Uhum. E como eu falo, eu sou um cara que hoje, principalmente, ainda tenta racionalizar bastante as coisas, mas eu sou mais movido também à paixão, né? E eu não consigo falar de negócio, de qualquer coisa, se não é uma coisa que eu estou envolvido assim até o último, alma. até a alma, exatamente. E que eu acho que isso hoje é um pouco diferente. Eu acho que talvez esse seja um dos desafios das empresas hoje. Como é que você faz essa geração nova? Eu não gosto de falar em geração também, porque parece que tem divide as recortes pessoas, que né? não é uma coisa meio... Mas, enfim, os mais jovens, como é que você faz eles terem esse apego? Porque a gente vê cada vez menos isso, logicamente, as pessoas mudando mais. E é uma coisa que eu acho que as empresas também precisam aprender bastante a lidar com isso, né? Eu sempre achei que o caminho do coração é o que pega mais, né? Só que hoje está um pouco difícil de você para agarrar as pessoas pelo coração, né? Porque todo mundo quer saber qual que é o meu próximo passo, quanto que eu vou ganhar com isso, tudo mais. Lógico que a gente sempre quis, né? Mas eu acho que esse aspecto é muito importante para se desenvolver em qualquer negócio, né? Muito legal. E Zé,
Quando a gente se conheceu, eu não me recordo aqui o ano, porque já fazem alguns anos, mas acho que foi 2009, né? Lá entre 2009, né, eu acabei participando de um projeto lá na Kimberly-Clark e o Zero responsável pelo projeto, e foi muito gratificante ter feito o projeto. E eu brinco que eu não faço só o projeto, eu faço amigos também. Tanto que depois de tantos anos a gente está aqui junto, né? E acho que isso que é importante, a gente vai deixando essa história, né? Zé, durante toda tua trajetória aí de profissional, né? Quando eu te conheci, tinha a válvula de escape, que era a corrida, né? E as maratonas, né? Então eu queria entender de você, de que forma que você encaixava isso e como que você usava o esporte, a maratona e tal, para eventualmente fazer um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, porque naquela oportunidade, ainda mais te conhecendo ali, eu vi o quanto era importante para você e quanto aquilo fazia parte realmente, né, da tua vida ali. Sim. Então eu queria entender um pouco de você, como que isso fez, te completava assim. Tá. Obrigado aí pelo gancho. Que isso esse é outra mudança, eu acho que na vida, que de tudo que a gente comentou, o que acontece? Eu, por volta de, sei lá, 2000, mais ou menos 2002, alguma coisa assim. Certo. Eu estava com meus filhos pequenos, né? A gente está super envolvido em mudanças de trabalho em pouco tempo. Para mim é pouco, né? 4 anos é um pouco tempo, considerando a forma que eu encaro, né? O trabalho, ou como que a gente se compromete no trabalho. Claro. E estava estressado pra caramba, né? E aí, o que aconteceu? 2 filhos? Eu tenho uma, já tô, Zé. Eu imagino você né? com 2. Pois é. Com 2, né? 2, com 2 exato. meninos. Então, mas eu acho que muito mais... É um contexto todo, mas muito mais pelo trabalho. Claro. E aí eu descobri uma úlcera, tá? Então eu estava super mal, eu tinha engordado muito. Eu sempre gostei de esporte, mas eu tive, assim que eu entrei na faculdade, jogando futebol, eu tive um problema no joelho, eu rompi o ligamento e eu não operei. Então fiquei 12 anos com o ligamento estourado e eu não fazia nada. Sim. Então, o que eu fiz? Sim. Eu engordei e, putz, aí eu estava com todos os indicadores de saúde ruins. Então, recomendação, você precisa fazer alguma atividade física, né? Dieta e exercício. Isso, exatamente. e você precisa também cuidar um pouco do seu estresse, né? Então, claro. Aí que eu comecei a olhar a vida por 3 grandes pilares aí, que é o financeiro, que eu sempre olhei de alguma forma. É uma necessidade, né? O mental e o físico, né? E aí eu comecei a pensar como é que o que eu quero para minha vida, né? E aí eu falei, eu tô totalmente errado no mental e no físico, eu não levo a sério, eu tô só cuidando do financeiro e não tô me destruindo aqui, né? Com certeza. E aí o começo foi aquilo, né? Eu comecei a caminhar, e foi outra coisa interessante. Eu comecei a caminhar e correr um pouquinho. Aí eu tinha um amigo que já corria. Eu comecei a correr um pouquinho com ele. Aí um dia eu falei, vai ter essa corrida aqui, é uma meia maratona. Você vai fazer? Ele, eu vou. Eu acho que eu vou fazer também. Eu falei, mas você começou mal começou a Zé. correr. Você sabe o que são 21 quilômetros? Sim, acho que dá, né? Se você quiser ir, você vai, mas é um negócio, né? Já o joelho tava... Então, para correr, o joelho ele tem um problema sério. Esse ligamento é para quando você faz lateral, assim. Isso, que é futebol, tênis, claro. esse tipo de coisa. Corrida que você vai mais numa reta, ele aguentava bem. Só que em algum momento eu tive que operar. Ia ter que fazer a cirurgia, né? E eu fiz, né? E aí melhorou muito, né? Mas então, aí eu fui e consegui fazer
terminar uma meia maratona, sei lá, com uns 4 meses de corrida e terminar bem. Bem, assim. Eu falei, nossa, que demais que esse negócio, né? Aí foi assim, foi sem parar, né? Então, aí eu comecei a equilibrar esses pratinhos, né? E eu comecei a pensar um pouquinho mais na vida, né? E aí eu falei, bom, eu acho que eu preciso pensar o que eu quero para mim. E aí eu falei, eu tenho que manter a minha parte o que é mais importante para mim? Mental e físico. Isso daí não tem... O financeiro, ele vem, né? E aí depois eu acho que até depois pensando um pouquinho, o físico e o financeiro, eles têm assim uma resposta para o que você faz. Você tem resposta, sabe? Claro. Você trabalha bastante, você se engaja ali, investe. Isso. Né? Você tem retorno. Exato. O físico também. Se você treina, se você é disciplinado, você tem retorno. O mental é o difícil. Esse daí, porque ele depende de muitas outras variáveis. E esse, eu tratei de pensar em cuidar bastante dele, né? Então, mas focando um pouquinho no físico, eu falei, eu quero eu quero ter uma boa saúde, né, daqui para frente. Claro. E como eu estava até comentando com você, todo mundo fala, eu estava com 35, 36 anos, falar, com 40 você vai ver que a coisa começa a andar para trás. Depois com 50, nossa, né? E o que aconteceu? Cada pedrada, né? Cada 10 anos uma pedrada. E é uma realidade. E é uma realidade. Porque verdade, eu, por exemplo, eu nunca tive problema muscular. Depois dos 50 eu comecei a ter muito. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a investir na musculação. E aí eu senti que não tinha... Eu não estava piorando, que eu estava realmente melhorando com a idade. Né? Tanto que eu fiz uma maratona, eu corri a maratona de São Paulo ano passado, que é uma maratona dificílima. E eu fiz o meu melhor tempo com 58 anos, o ano passado. E hoje eu estou treinando tanto que eu acho que eu vou fazer uma o ano que vem. E eu tenho certeza que vai ser a melhor delas, com 60 anos. Né? Então, eu acho que isso não é uma constatação de que você tem a tua vida, ela vai ter uma curva para baixo a partir de uma certa idade. Isso não é verdade. Então, e isso é um ponto bacana, até na carreira também, porque muitas pessoas têm esse costume de falar assim, pô, isso aqui vai acabar, é o momento que eu vou descansar, é o momento que eu vou estar encostado, é o momento que eu vou... vou me aposentar, isso vai acabar e... essa palavra é a pior, né, Zé? E aí o que acontece? As pessoas acabam tirando disso o planejamento, a disciplina... Sim. E aí parece que a vida, querendo ou não, parece que ela vai perdendo o brilho, né? Sim. Fala assim, pô, eu tô todo dia fazendo alguma coisa, tô focado, indireto ou diretamente, né? Porque a pessoa fala assim, pô, não tenho tempo. Até ficar doente. Aí ela consegue ter tempo. Aí é impressionante. Vamos, Marinho, não tenho. Aí você aparece com alguma doença, começa a correr todo dia. Tempo você tinha. Você não tinha prioridade. Exato. E aí você começa a ter essa perspectiva diferente de vida. É isso mesmo. Como é que foi... o pós, né? Porque tem essa questão, vou me aposentar, tá aposentado, tá tudo certo, então não sou mais profissional, tô na minha, não quero saber de mais nada, não me mostra a planilha, fiz minha parte, tô salvo, né? Então como é que foi? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa transição, porque tem muito essa perspectiva até hoje, né? Então, e eu acho que é cada vez ao contrário, tem que se funcionar cada vez mais essa questão do físico, do mental. Isso, não, acho que é perfeito. E eu acho que eu li algo que eu achei muito interessante, que assim, a gente tinha ciclos na vida que era assim, estudar, trabalhar e aposentar. É verdade. Esse era o ciclo da vida da pessoa. Sim. Então, você estudava até os 20 e poucos anos, trabalhava até os 50 e poucos e morria, resumidamente. Né? Se aposentava, você morria. Exato. Né? E, hoje em dia, isso acabou, porque o que você pode estudar, trabalhar
e aposentar dessa primeira Sim, e fase. começar de novo, estudar de novo, trabalhar de novo. Trabalhar E não existe essa obrigação de você verdade. fechar esse tipo de ciclo. Isso ou tá- atrasos, né? Tem muitas pessoas que falam assim, Isso. pô, tô atrasado, não dá tempo de estudar mais. E, não dá. exatamente. Tem muito disso, Agora né? eu já passei da época de estudar. Puta, não tem existe isso, isso. né? O mundo está super aberto para a gente. Então, só voltando para a tua pergunta, o que eu raciocinei? Eu raciocinei o seguinte, eu quero em algum momento da minha vida que eu estabeleci 60 anos. Eu falei, é uma boa data. Eu quero chegar com saúde boa, eu quero chegar não dependendo de um trabalho remunerado a partir de Claro. então. Claro. E eu quero manter o padrão de vida que eu sempre tive. Então, eu estabeleci algumas Os filhos coisas... encaminhados, né, Zé? Sim, exatamente. Nessa idade já, né? Já ajuda. Eles me ajudaram com isso também. Sim. Né? É um trabalho em equipe, né? Inclusive, minha esposa, que é a Ana Luísa, fantástica. Até hoje, 32 anos, estamos juntos. Ó, que bacana, Vamos- parabéns. É, mas daquele abraço não entra Ela em casa hoje. precisa, Zé, não esquece dela. Então, e aí eu estabeleci isso e, como eu disse, a parte financeira, Claro. eu sou um cara organizado nessa parte desde, eu acho que do tempo que eu era estagiário. Então, eu tenho minhas planilhas, eu sempre fiz projeções e aí eu cuidava assim, como eu te disse, a questão do padrão de vida. Eu quero chegar num padrão de vida e quando eu deixar a vida corporativa, eu não quero nada menos do que eu tinha. Então, eu sempre controlei duas coisas. O que eu tenho que guardar e o que eu tenho que gastar. Então, em alguns momentos, a gente fica tentado, inclusive, a gastar mais do que a trazer coisas para o teu padrão de vida que depois você fala, putz, mas será que depois eu vou conseguir manter isso? Será que é necessário para mim, para minha vida agora? E se não for, depois eu vou, a hora que eu perder, eu não vou gostar, sabe? Então, era uma grande questão de tentar cuidar um pouco disso. Porque é muito mais fácil subir, né, ter mais coisas do que perder coisas. Exatamente, Perder coisas é mais exatamente. difícil. Perder, eu não quero. Isso eu odeio. Eu não gosto de perder nada. Exato. Eu te falo que a vida ela tem que ser sempre para cima, não é para trás nada. E então, aí eu queria chegar nessa idade em plena capacidade física para que eu pudesse fazer o que eu tivesse vontade, né? Então eu gosto muito de viajar. Eu e minha esposa, e ela tem tanta atividade física quanto eu, é que ela gosta mais de academia. Tá. Eu gosto mais de correr, mas ela também todo dia, então ela tem um preparo físico excelente. Então quando a gente viaja, a gente aguenta qualquer coisa, né? E eu acho que isso ajuda bastante. Aproveita a viagem bastante. Né? Exatamente, né? E a terceira parte que eu acho que essa é a mais complicada, né? Que é eu quero ter, eu não vou parar, não vou sentar e ficar assistindo Netflix, Claro. né? Porque não faz sentido. Eu quero ter alguma atividade que me faça sentido, né? Aí começa um pouco uma briga com as outras pessoas, sabe? E eu acho que a idade traz um pouco de sabedoria para a gente no sentido de que você começa a falar, tá, eu não estou mais muito preocupado com o que você acha que eu estou aposentado, que nome que você dá para isso, eu não estou muito preocupado. Exatamente. Mas, enfim, é um treco cansativo, tá? Eu te falo que em 2 meses eu ter que ficar explicando o que eu faço para as pessoas me causa um certo cansaço, porque eu me senti muito como uma dona de casa, sabe? Eu acho isso um negócio importante, que é um trabalho extremamente importante, mas extremamente... não valoriza, né? Não valoriza porque ele não é remunerado, né? Então, a grande questão é assim, se você deixa de ter um trabalho remunerado, você deixa de ter valor ou você deixa de fazer coisas importantes. Será? Eu preciso de mais remuneração?
sabe? E todo o planejamento que você Isso, fez então, com que você tivesse... exatamente. E que eu acho que as pessoas fazem também. Claro. Só que tem muita gente que não consegue se desligar dessa questão de você falar, eu tenho uma atividade que não é remunerada, então não vale nada. Eu me pego brigando comigo mesmo até de vez em quando com isso. Sim. Falo, nossa, mas será? Mas aí eu raciocino e falo, não. Por isso que eu tenho Obviamente, uma das minhas atividades diárias é o meu cuidado da minha parte financeira, ver como as coisas estão andando, está tudo bem. Está tudo bem. Claro. Então, vamos seguir em frente com... E quais são essas atividades? Tá, minhas atividades físicas são assim... Regulares. E antes eu fazia pouquinho e muito cedo, né? Porque... Sim. Então, tinha que hoje, entrar cedo. Hoje eu consigo fazer um pouquinho mais tarde e consigo fazer mais. Né? Então, eu tenho minha manhã inteira para minha atividade física, uma coisa que me deixa extremamente feliz e que tenho como recompensa não remuneração, mas saúde. Né? Então, verdade. que eu acho que é uma recompensa tão importante ou talvez maior até do que sem dúvida. A financeira. Né? Sem saúde... Então eu faço uma atividade que me dá um retorno excelente, né? Aí e eu tenho outras atividades que agora eu estou começando a gostar muito, que é empreender, né? Então eu tenho agora a gente está começando um negócio com meus irmãos, sabe? Alguma coisa que a gente está pensando, estamos nos organizando. Eu estou dando um apoio para o meu filho que está com essa da música, né? Isso, que está com essa startupzinha dele, né? Eu tenho outras coisas que estão em vista, né? Então eu acho que eu estou organizando meu tempo de uma maneira assim bastante... É tudo muito recente ainda. Claro, né? São só em 2 agosto, meses. né, Zé? Em agosto. E uma outra coisa que eu acho que eu aprendi durante esse tempo, que eu acho que é bem legal, é a gente precisa ter plano para a vida. Isso é fundamental. Só que a gente não tem que morrer abraçado em plano ruim, né? E a gente sabe que os planos, eles são planos. Eles só viram realidade boa ou realidade ruim. Sem dúvida. Né? Então, o plano que você vê que está te levando para um lugar que não é o que você quer, você muda. Muda o plano, muda né? O plano. Não vai ficar com aquele plano até o fim. Sei lá, daqui 1 ano eu achar que eu tenho que voltar a dar consultoria para alguma coisa, sei lá, fazer uma outra faculdade para começar um outro tipo de trabalho, vou fazer. Então, eu acho que esse é o... E eu acho que essa é uma mensagem legal para as pessoas, principalmente... eu acho que nem só quem já está na transição, porque quem está na transição tem pouco tempo para pensar nisso, mas quem está ainda... começando, né? Tem um tempo para se tem preparar. Tem um tempo melhor, para né? se preparar para isso, né? E eu acho que isso é algo que é importante e faz parte da sequência da tua vida, né? Exato. E é uma coisa que nem todo mundo para pensar, ainda mais com o dia de hoje, né? Todo mundo pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, ou muito ansiosas, muito inseguras. Muito ansiosas. E aí deixam muito deixa a vida me levar. O né? planejamento financeiro, né? Acho que o principal ponto que o Zé colocou, que é o que te permite ter esse tempo, esse fôlego para pensar e decidir os próximos caminhos, foi o planejamento financeiro ao longo da tua vida inteira. Não é durante 2 anos, é durante os 38, né? 38 anos. Não, e as coisas estão muito interligadas, porque quando eu falo que o físico ajuda no mental, o financeiro ajuda no mental também, porque na medida que principalmente, eu tenho, exato, principalmente. eu deito na cama, durmo sossegado, eu acordo no outro dia super bem. Tem uma segurança ali, né? E assim como o mental, ele é fundamental para os outros dois também. Eu não consigo fazer nada se eu não tiver ciente ou se eu não tiver de bem comigo mesmo, né? E tem esse aspecto que eu acho que hoje em dia as pessoas não pensam também tanto, que a gente vai viver muito tempo, né? Muito mais. A expectativa de vida cada vez vai aumentando mais. Né? Exatamente. Hoje a expectativa de vida, eu acredito que da minha geração já seja próximo de 100 anos.
Talvez os meus filhos de mais de 100 anos, com certeza. Então, você imagina o que essa vida não pode mais ser estudar, trabalhar. 50 anos está na metade, não. né? Exato. O que você tá na 50 anos metade. estava no final, Era o fim, né? hoje, Sim. 50 anos, você está na metade. Né? Eu acho que esse é um aspecto até que, por exemplo, da geração dos meus pais, teve essa dificuldade, porque eu acho que eles não se prepararam, principalmente mentalmente, para uma vida muito longa, porque era o que acontecia nos pais deles. O mundo morria mais cedo, né? E eles hoje têm, como tem o benefício da medicina muito forte, eles estão esticando, só que não com... né? As mudanças da chave. Isso, exatamente. E aí, Até pelas possibilidades também. Antigamente era bem mais fechado do que tem hoje. sim. Hoje você consegue empreender, você consegue ter acesso fácil, querendo ou não, à medicina, você consegue trabalhar o seu mental de uma maneira diferente. Então, isso também permite que você tenha mais escolhas. Sim. Né? E eu acho que é importante o mental que você falou. É. Eu acho que hoje em dia o financeiro, eu acredito muito nisso que você falou. Acho que é muito automático. Se você é disciplinado, vai chegar, uma hora vai chegar. Isso, Né? Só que o mental, acho que é a parte mais, talvez, complicada desses pilares aí, porque o mental, se você não mudar, aí, quanto mais você demora para entender que a sua vida ela aumenta, mas ela também passa muito rápido. Sim, é verdade. E se você não está preparado para isso e deixar pro entender que o fim é quando acaba ou quando você se aposenta, né, e você assume você veste essa armadura de aposentado. É o título. O título, né? Você assume aquilo ali e aí parece que a sua vida está estagnada. Caixão, né? É um caixão, exato. Você entende que ali acabou. Só que aí no fim você fala, pô, tem uma coisa ainda mais. O que eu quero fazer com isso? E de repente você entende que você não se preparou para essa etapa da sua vida. Então você fala assim, pô, eu quero chegar lá, eu quero chegar bem, eu quero chegar, sei lá, tendo algum empreendimento lá na frente, ou eu quero chegar lá tendo, igual você falou, posições da vida, né? Eu acho que isso é muito importante, que hoje, sinceramente, eu acho que tem uma galera que começou a entender isso, principalmente pelo fato de você não ter mais aquelas amarras do passado de, olha, você trabalha certinho aqui CLT e depois no final você se aposenta e acabou a sua vida. Hoje você tem um empreendimento, hoje você consegue realizar aqueles projetos que as pessoas não conseguem entender, que tem muito disso, né? De falar assim, pô, mas será que é isso que você quer mesmo? Você não quer fazer por aqui que é mais seguro tal? E às vezes a pessoa tem um projeto pessoal, às vezes ela gosta de fazer algo que é comunitário, que para ela faz total sentido. Exatamente. Né? E aí as pessoas têm essa mania de falar, não, vai por aqui que aqui é mais certo e tal, sendo que não tem esse negócio de certo e errado. Né? Então, acho que é muito importante bater nessa tecla aí, porque o mental está no meio de tudo isso. Se você não está preparado, se você não entende isso o quanto antes, lá no final você não é que chega atrasado, né? Mas aí às vezes já não dá mais tempo de se planejar como deveria, né? Eu vou te dar um outro exemplo de mental e financeiro que é uma coisa interessante, porque a gente tem que durante um certo tempo você vai acumular, porque para a gente chegar nesse ponto, você vai começar a gastar o que você... E essa é a parte mental mais complicada para muita gente da minha geração. Porque você começa a ficar muito inseguro de falar, não, agora eu gasto mais do que eu ganho. Tudo bem, eu tenho... Provavelmente são rendas de aplicações e tudo mais. Só que eu vou gastar o que eu ganhei, sabe? Então... Claro. Eu estou lendo um livro que eu acho que é muito interessante, que eu dou até essa dica, é muito fácil de ler e eu acho que é uma filosofia perfeita que se chama Morra Sem Nada. E é exatamente isso. Porque, obviamente que a gente vai constar... construiu, né? Isso. Você tem que ter um estoque de segurança, exato, vamos falar assim. Sim, você tem que ter um... Não, o livro fala bastante sobre isso. Parece um título engraçado, mas... Ele é sério mesmo, ele fala... Faz total sentido, né? Sim. Por exemplo, você vai deixar coisa para os teus filhos. Sim. Beleza, mas ele vai... em vida também. Claro. Que você vai... Porque ele vai ter que construir a dele também. Então, exato. Você pode ajudar, você vai ajude enquanto você está vivo. Né? Exato. E o que você tiver, você vai usar.
E é lógico que ninguém tem a conta certa de quando eu vou morrer e Claro, quando eu vou para ter. poder fazer Isso, perfeito. Foi o dia Tem que 30. ter para uma- dividir por mês. Preciso quitar esse figura- saldo até o dia tal. Agora, não adianta nada a gente morrer com a conta lá em cima, porque você não soube trabalhar a tua cabeça de que algum dia chega o dia que você vai gastar o que você ganhou. Exato. Né? Que vai inverter essa Vai- curva. Exato. Vai inverter, não tem jeito. Né? E eu acho que se você foi sábio o suficiente para acumular até esse ponto, você tem que ser sábio o suficiente para saber que você vai gastar e você não vai acabar com ele, você vai tentar fazer com que as coisas cheguem junto no final. Porque para mim eu acho que é uma meta não atingida se eu chegar no fim com muito dinheiro no banco. Tá? Eu não vou ficar feliz com isso, porque eu falo, provavelmente eu perdi oportunidade de fazer mais, um né? monte de coisa, eu deixei de fazer por insegurança. Isso é muito bacana, Faz porque muito sentido. é uma percepção muito madura mesmo de tudo, uma leitura muito madura, porque realmente fica naquela questão, pô, às vezes a pessoa morre e deixa uma herança, deixa um dinheiro ali, um saldo muito grande. Pô, poderia ter sido o jantar que ela queria, poderia ter sido uma TV que ela ficou de comprar e não comprou. Eu ia ter é levado a né? família para viajar. Para viajar, vivido aquela um viagem que momento não super aconteceu. Feliz com todo mundo junto. E no fim o que leva é isso, a experiência, né? Exatamente. Que é o que E não os faz. bens, né? Mas Aqui, exatamente. O dinheiro, eu não estou aqui falando Claro, pelo né? contrário. Ele era importantíssimo, mas ele é só importante se você usa ele para a tua saúde mental e física. Exato, é porque, para mim, mais uma vez, o mental entra aí mais uma vez, cada vez mais forte, né? E essa questão de família também muda isso, né, Zé? Isso. Essa questão de família, porque aí, quando você monta uma carreira ou monta ali com o seu cônjuge, é uma coisa, você consegue controlar, e vem os filhos, Exato. muda completamente a chave, muda. os filhos vão crescendo, você vai também tendo outras cobranças, falar assim, pô, eu preciso, de certa forma, ajudá-lo. É claro que parte do que eu tenho aqui eu não vou destinar totalmente, mas eu preciso ajudar, eu preciso saber direcionar para que no fim também ele consiga montar e começar o que eu comecei lá atrás, né? Perfeito, é isso mesmo, exatamente. Essa faz um pouco parte da sabedoria da coisa, né? Até que ponto você vai ajudar para não também atrapalhar essa busca dele pelo que ele também A pessoa precisa- ele precisa exatamente. querer, né? É super importante você construir uma coisa Claro, sua, né? claro. Não é bobagem, isso não é, né? Então, eu acho que tem um retomando um outro ponto que eu acho assim bastante importante, que é o que eu falo com eles, e a gente falou um pouquinho, que é a questão de tomar decisão e decisão errada. Isso também, hoje, você imagina, eu converso com meu filho que está com 26 anos e ele fica, nossa, mas eu não sei se eu vou fazer isso, porque pode ser que... Falei, cara, você vai viver 100 anos. Você tem mais 80 anos pela frente. Você acha que a tua decisão agora vai ser o que você vai seguir pro resto desses 80 anos? Não vai. Então toma ela, faz e muda. Se não der certo, você tem tempo para corrigir. É muito tempo de vida pela frente. O aprendizado Corrige. será certo, né? Exatamente. Tanto se deu certo, Não tem deixa o de aprendizado, fazer. se der errado, também tem o aprendizado, né? Eu fui, por isso eu falo isso porque eu fui assim, ó, você não pode errar, você tem que dar a tacada certa, porque isso vai ser a tua carreira. Se você der o passo errado, Já você era, acabou, não tem como já era. recuperar, né? Tinha muito disso, né? E não é assim. Exato. Não é assim, não é assim, não era e não é. Eu vou te falar, não era também, porque a gente foi ensinado de que mas eu acho que quem fez coisa diferente provou que não era bem assim. Sim. Mas era o que... Era um entendimento pensava, da era um época ali, né? entendimento, exatamente, Pois é. né? Zé, passa tão rápido Passa muito. quanto essa entrevista. Sim. Né? A gente falou de tanta coisa boa que voou. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, te parabenizar por essa linda carreira, 38 por essa anos. vontade incrível e maravilhosa que serve de muito exemplo para muitas pessoas. Exatamente. E é muito bacana porque não tem como você não se enxergar, e acredito que quem vê, quem assistir ou ouvir também vai se imaginar, ou pelo menos se perguntar, pô,
como que eu vou... a conclusão Como desse que é a ciclo, minha né? também? Eu também Pra quero abertura de saber, outro. e aí você pelo menos se faz repensar. Então, obrigado por trazer essa mensagem pra gente, e eu deixo um espaço aqui para você passar aquela dica pra galera, aquela mensagem final, e obrigado mais uma vez por estar Obrigado, aqui. Zé. Mas eu que agradeço e não sei se é uma mensagem, mas eu acho que é um pouco de tudo que a gente falou aqui. Primeira coisa que a gente não tem certo e errado, a gente consegue ao longo da vida fazer com que as coisas que foram erradas, que aparentemente foram erradas, virem ensinamentos bons para passos certos, e a gente não tem que ter medo de tomar nenhuma decisão, porque se você fizer de acordo com o que você está sonhando lá para frente, você fez certo. Tá? Pode ser que naquele momento ele tenha algum probleminha, mas de alguma forma isso daí vai te levar para onde você quer chegar. Então, sem medo. E agora, uma recomendação cuida muito da parte física, dê muita atenção para isso. Isso aí aproveita, é né? legal, exatamente. Vai ser importante lá na frente para todo mundo. E a mental nem fala. Essa é fundamental. Essa aí tem que cuidar sempre, né? Sempre. Essa é sem Dependendo parar. da idade. Obrigadão. Maravilha, muito obrigado. Camilo, obrigado. Eu que agradeço. Essa surra na consciência, esse murro, né? Que é muito importante para todo mundo, né? Verdade. Então, pô, adorei o episódio, mais um Eu aí. também adorei. Chave de ouro. E, cara, agradecer além de você também Opa. a nossa audiência. Então, você Sem que dúvida. acompanhou até o final, você que vem nos acompanhando também, qualquer outro episódio, muito obrigado pela sua companhia de sempre. Verdade. Lembrando, deixe a sua curtida, o seu comentário, compartilhe o vídeo e o episódio aí, se for pelo Spotify, com a galera, com o grupo. Manda no grupo para todo mundo já pensar, né, e Isso. dormir pensando, refletindo sobre carreira. Se tiver sobre mais vida. pessoas, esse é o Isso, grupo certo. se tiver mais pessoas, você vai mandando. Eu sempre falo, troca o bom dia, aquela figurinha do bom dia, né, da tia, da avó, troca pelo link do episódio. Ó, tem episódio novo, já manda lá bom dia para Exato. todo mundo já começa bem informado, né, e bem questionado também sobre as ações da vida. É importante, né? Muito bom. Tá certo, galera, muito obrigado mais uma vez e nos vemos num próximo episódio. Um forte abraço e até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.